Olá, eu sou o professor Juliano Colombo e vamos continuar no nosso curso de crédito tributário. Na aula de hoje, vamos analisar a prescrição no direito tributário. Falamos anteriormente da decadência, hoje vamos falar da prescrição do crédito tributário. Inicialmente, vamos apresentar então os alunos aqui que prazerosamente nós recebemos, a Aline, o João e a Hélida, que vão acompanhar e eventualmente elaborar algumas questões aí ao professor. Eventuais dúvidas podem ser enviadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. É importante que na dúvida você faça a referência ao tema do curso e ao nome do professor para que seja adequadamente direcionada aí a sua dúvida, ok? Bem, na última aula nós trabalhamos então com decadência do crédito tributário. Nesta terceira aula vamos falar da prescrição no direito tributário e propriamente a prescrição para a ação de cobrança do crédito tributário. Seria basicamente o ponto da extinção do crédito tributário. Alguns pontos bem relevantes aí dentro da nossa matéria e prescrição e decadência, como eu havia falado anteriormente, são pontos fundamentais aí na área do direito tributário. O que nós vimos na aula passada? Na aula passada trabalhamos então com a decadência do direito tributário. Afirmamos a ideia da hipótese de incidência, norma geral abstrata, o fato gerador, uma norma individual e concreta produzida pelo contribuinte e o nascimento da obrigação tributária. Falamos na obrigação tributária principal, falamos na obrigação tributária acessória. Depois, continuando o encontro, falamos sobre o lançamento do crédito tributário. Lançamento aquele que tem como condão declarar a obrigação tributária e constituir o crédito tributário. Significaria lançar o tributo no âmbito jurídico. Então ele tem efeito declaratório e constitutivo para grande parte da doutrina. E aí a importância então do estudo do prazo decadencial. Falamos então sobre a decadência e vimos as duas regras de contagem do prazo decadencial. Os tributos lançados de ofício e por declaração, eles acabam sofrendo a contagem conforme o artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Seria contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetivado o fato gerador. Vimos também que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça afirma que, no caso de tributos lançados por homologação, não havendo pagamento nem declaração por parte do contribuinte, ficaria a regra de contagem também do artigo 173, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado, o que de certa forma dá um prazo decadencial um pouco mais largo para a Fazenda Pública, prejudicando o contribuinte justamente porque se ele não pagou ou não declarou, nós temos essa sequência, esse entendimento ou esse ânimos presumido de que ele está tentando fraudar a lei numa atividade dolosa, numa simulação ou tipicamente na sonegação fiscal. Portanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acaba fixando nessa linha, justamente essa ideia de contar também os tributos lançados por homologação quando não ocorrer pagamento ou declaração, a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Falamos também, questionado aí pelos alunos, que no caso dos tributos lançados por homologação, onde tem pagamento parcial, o Superior Tribunal de Justiça também enfrentou a matéria, afirmando aí em grau de recurso repetitivo, artigo 543C do Código de Processo Civil, afirmando que, neste caso, incidiria a norma prevista no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, começando a fluir o prazo decadencial contado do fato gerador. Bem, no encontro de hoje vamos trabalhar exatamente aí com o critério da prescrição no direito tributário. Prescrição e decadência que tem uma diferença cronológica, cada uma tem a sua maneira de atuar, cada um tem o seu momento específico para a atuação e é basicamente isso que a gente teria como balizar inicialmente na aula de hoje. Bom, decai o direito de lançar, prescreve o direito de ajuizar a ação de cobrança. Em termos mais específicos, decai o direito de lançar e prescreve o direito da execução fiscal,
Justamente porque a Lei 6830 de 80, que é a lei da execução fiscal, afirma que a dívida ativa da Fazenda Pública será cobrada mediante o procedimento previsto no Executivo Fiscal, na Lei de Execuções Fiscais, e aí essa peculiaridade, quer dizer, o crédito tributário da Fazenda Pública, ele não é cobrado de qualquer forma. Ele acaba sendo cobrado pela Lei de Execução Fiscal, todo o rito diferenciado da Lei 6830 de 80. E aí aplicáveis todas as peculiaridades próprias deste rito específico. Então a decadência, ela tem essa diferenciação básica frente à prescrição, porque a decadência atua no âmbito do direito material, portanto trabalhamos com o direito de lançar, enquanto a prescrição trabalha com o direito de ajuizar a ação de cobrança. É claro que em termos de finalidade, as duas teriam a mesma consequência, ou seja, se uma execução fiscal está tramitando e ocorrerá a extinção da execução fiscal. Se uma execução fiscal que está tramitando tem um tributo ao qual, no momento do lançamento, já havia escoado o prazo decadencial, ela será extinta. Como consequência, tanto decadência como prescrição são causas de extinção do crédito tributário. Entretanto, a causa jurídica, o instituto jurídico, não poderá ser confundido. Decadência atua no âmbito do direito material, enquanto prescrição, tipicamente, âmbito processual, porque se refere diretamente à ação executiva, à lei de execuções fiscais e aí a grande peculiaridade. Bem, se no artigo 173, inciso 1, nós falamos na aula passada todo o aspecto do prazo decadencial, agora, ao analisar prescrição no direito tributário, nós vamos trabalhar diretamente aí com o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Anteriormente, na aula passada, eu falei basicamente a seguinte ideia. Quando falarmos em decadência, temos que analisar sempre o fato gerador. Porque se não ocorreu o fato gerador, não tem dever ou direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário. Aqui, quando falarmos em prescrição, estamos falando exatamente o ponto referencial para analisar seria o lançamento tributário, ou seja, o crédito tributário devidamente constituído. Isso porque, se o crédito tributário não está devidamente constituído, não há que se falar em prazo prescricional. Justamente porque, se eu não tenho a constituição do crédito tributário, necessária a sua constituição. A constituição do crédito tributário se dará pelo lançamento, ao qual contamos prazo decadencial para o lançamento. Já o crédito tributário devidamente constituído, falamos em prazo prescricional para ajuizar a ação de cobrança. E assim refere o artigo 174 do Código Tributário Nacional. A ação para cobrança do crédito tributário, então vejam que está trabalhando diretamente com a prescrição, porque ele diz a ação para cobrança do crédito tributário, então já está trabalhando exatamente com o prazo prescricional, prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então o próprio Código Tributário Nacional, ele afirma que o prazo prescricional seria de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. Analisando profundamente o tema, entendemos que a constituição do crédito tributário se dará pelo lançamento tributário. O lançamento tributário, como dito, é o ato competente para constituir o crédito tributário. O próprio Código Tributário Nacional, lá no artigo 142, ele afirma que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Então não há dúvida que o meio de constituir o crédito tributário é lançamento, ao qual o artigo 142 refere expressamente que deverá ser dado diretamente pela autoridade administrativa. E essa peculiaridade aí é importante posteriormente para entender algumas jurisprudências que nós vamos analisar aí do Superior Tribunal de Justiça. São jurisprudências que trabalharam diretamente com este tema de prazo prescricional
e, de certa forma, alteraram grande parte do entendimento que se tem sobre prescrição. Bem, falamos então sobre prescrição contados da constituição definitiva do crédito tributário. Aprofundando um pouquinho o tema, vamos pensar, quando se dará a constituição definitiva do crédito tributário? Porque em termos de constituição do crédito tributário, nós temos por meio do lançamento tributário. Lançamento tributário, ato constitutivo do crédito tributário. Agora é interessante porque o artigo 174, ele afirma que seria contados da constituição definitiva do crédito tributário. Quando seria essa constituição definitiva? Vamos pensar, eventual auto de infração que acaba sendo notificado o sujeito passivo, poderá o contribuinte, em 30 dias, efetivar a impugnação a este lançamento, instalando um chamado procedimento administrativo de impugnação àquele lançamento tributário. Evidentemente que quando está tramitando este procedimento administrativo relativamente àquele auto de infração, eu não poderia comentar ou contar a fluência do prazo prescricional. Isto porque, justamente, o contraditório administrativo, ele estaria suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Um ponto importante para ressaltarmos é que toda vez que o crédito tributário estará suspenso, eu não tenho como fluir o prazo prescricional, não haverá fluência do prazo prescricional. O grande exemplo seria um auto de infração, uma notificação de lançamento, que acaba sendo impugnada administrativamente pelo próprio contribuinte. Então, exemplificando, o contribuinte recebe um auto de infração, recebe uma notificação de lançamento, e o prazo para ajuizar a ação de cobrança não poderá fluir se o próprio contribuinte apresentar uma impugnação administrativa. Conforme o nosso Código Tributário Nacional, o procedimento administrativo, reclamações e recursos nos termos da lei do processo administrativo acabam suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. Se o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, por evidente que não poderia ser contado o prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal, já que, estando a exigibilidade suspensa, não poderia a Fazenda Pública ajuizar, então, execução fiscal e exigir esse tributo, justamente porque estaria contemplado numa suspensão da exigibilidade. Esse é um ponto fundamental para nós entendermos, porque acaba alterando um pouco a decadência, né? As causas de suspensão nem sempre ou não tocam diretamente com a decadência. Agora, uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ela estaria impedindo a fluência do prazo prescricional. Isso é evidente justamente porque se o crédito tributário não detém um dos seus requisitos básicos, que seria a exigibilidade, não poderia a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal. E aí nós temos uma causa que acabaria afetando a exigibilidade do tributo, afetando a fluência usual do prazo prescricional. Essa é uma modalidade bem interessante dentro da ideia da constituição definitiva do crédito tributário. A própria ideia colocada dentro do crédito tributário, a própria ideia colocada dentro do prazo prescricional, ela trabalha com essa matéria de suspensão da exigibilidade. Muito não se fala em prescrição quando eu tenho depósito do montante integral. Normalmente o depósito do montante integral ele já é feito ou nos autos de uma execução fiscal, e aí não há mais que se falar para aquela execução fiscal em prazo prescricional. Então, basicamente, o artigo 174 ele traz essa informação importante, né? Prescrição, 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário. É importante entender que essa constituição definitiva, ela se dará justamente quando o crédito tributário, quando o lançamento tributário, acaba sendo rígido no sistema. Quer dizer, não poderá mais ser afetado, por exemplo, por um procedimento administrativo, por uma impugnação administrativa.
acaba tornando imutável aquele crédito tributário, aquela notificação de lançamento, aquele auto de infração. Esse é um ponto bem importante dentro da esfera tributária para começarmos a conversar sobre a matéria de prescrição. Bom, quando analisamos o prazo prescricional naquelas modalidades de lançamento, recordem que nas aulas passadas nós trabalhamos bastante com as modalidades de lançamento. Falamos no lançamento de ofício, que seria o lançamento direto, aquele lançamento efetivado sem a participação do contribuinte, diretamente pela Fazenda Pública. Falamos no lançamento por declaração, que seria aquele onde o contribuinte declara, o fisco analisa a declaração e posteriormente lança. E falamos do lançamento por homologação, onde nós temos a figura do pagamento antecipado. Falamos também, questionados aí pelos nossos colegas, do lançamento que utilizaria a técnica do arbitramento, né, que justamente é uma técnica utilizada hoje no lançamento de ofício, né, quando o fisco lança de ofício e não tem exatas condições de averiguar o montante tributável, ele acaba se utilizando da técnica de arbitramento, que é lista legal prevista no próprio artigo 149 do Código Tributário Nacional. Bem, isso é importante, retomar essas modalidades de lançamento, porque não há como entender prescrição sem entender a figura do lançamento tributário. Justamente porque nós estamos contando o prazo prescricional de 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário. Para saber quando se dá a constituição definitiva do crédito tributário, é necessário entender quando se dará o lançamento tributário e em que modalidade acontecerá aí o lançamento tributário. Justamente porque a partir dessa análise nós sabemos exatamente o termo ACO do prazo prescricional. No lançamento de ofício ou no lançamento por declaração, não há muita discussão sobre o termo ACO do prazo prescricional, o início da contagem do prazo prescricional. Por que não há muita discussão sobre isso? Porque quando eu vou verificar o termo ACO, portanto, o dia inicial, né, da contagem do prazo prescricional, esta estrutura de analisar isto dentro do lançamento de ofício por declaração, ela fica evidente. Por quê? O lançamento de ofício, eu vou ter o dia do lançamento tributário, escoado o prazo para eventual impugnação administrativa, está constituído definitivamente aquele crédito tributário. No lançamento por declaração, eu declaro a realização do fato gerador, o fisco recebe essa realização e posteriormente lança, aí eu tenho, escoado o prazo administrativo, eu tenho a constituição do crédito tributário. Isso seria importante para analisar, portanto, o termo inicial. O grande problema que nós encontramos hoje em nível jurisprudencial estaria diretamente na análise do prazo prescricional do dia inicial nos lançamentos por homologação. Por que isso é importante dentro dos lançamentos por homologação? Porque no lançamento por homologação, eu não tenho um lançamento dado pelo fisco. Eu não tenho uma notificação de lançamento. O sujeito não recebe um auto de infração. Ele não está em sua casa e recebe um carnê notificando que ele é devedor tributariamente. Então, não há esse tipo de conduta por parte do fisco. No lançamento por homologação, o contribuinte espontaneamente, portanto, efetiva o pagamento antecipado do tributo e este pagamento antecipado do tributo fica sujeito à ulterior homologação. E esta ulterior homologação, ela se dará no prazo de 5 anos. Como nós vimos na aula de decadência, o prazo é de 5 anos para que o fisco vá homologar expressamente ou tacitamente aquele lançamento, aquele pagamento antecipado anteriormente efetivado. E aí nós temos o lançamento e a extinção do crédito tributário pela homologação. O que, de certa forma, depois vai alterar um pouco quando nós falarmos em restituição do crédito tributário, que nós vamos falar diretamente aí do pagamento como uma causa de extinção do crédito tributário. Então, esse ponto é importante. Ocorre que no lançamento por homologação não se tem exatamente o dia definido quando se dá a constituição definitiva do crédito tributário.
Esse é um grande problema que surgiu e acabou sendo enfrentado pela jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça, nessa esteira de atacar, portanto, o lançamento por homologação, acabou entendendo que o pagamento antecipado e a entrega de declaração por parte do fisco, ela acaba constituindo o crédito tributário. Então se criou a tese do chamado autolançamento. O que seria essa tese do autolançamento? O autolançamento seria exatamente aquela estrutura onde o sujeito preenche uma declaração, entrega esta declaração e a partir da entrega da declaração ao fisco estará constituído o crédito tributário. Hoje, pelo nosso sistema jurídico atual, olhado a partir do entendimento jurisprudencial, a entrega de uma declaração constitui o crédito tributário. A partir do momento que o sujeito entrega, o contribuinte entrega uma declaração, aquela declaração representará confissão de dívida. Representando confissão de dívida, se o sujeito não pagar o tributo que está veiculado, o valor tributário, o montante tributário que está veiculado naquela declaração, acabará o contribuinte sendo inscrito em dívida ativa e posteriormente sendo ajuizada a execução fiscal, conforme os ditames da Lei 6830 de 80, que é a lei que vai regular todo o executivo fiscal da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Uma lei bem própria. É importante ressaltar que quando você tem um título executivo, hoje um título executivo extrajudicial, o credor comum ele entra com um processo de execução. Normalmente você tem a execução de quantia certa contra devedor solvente. A Fazenda Pública não vai utilizar a regra geral do processo de execução do Código de Processo Civil. Na verdade, a Fazenda Pública, por ter privilégios e garantias dentro do seu crédito tributário, utiliza então a Lei 6830 de 80, que é a lei da execução fiscal, né? Justamente que confere a ela privilégios, prazos diferenciados, todo um procedimento diferenciado na cobrança do crédito tributário. E aí um ponto importante justamente porque estamos falando em um prazo prescricional para a cobrança privilegiada, portanto aí de um crédito tributário que não seria algo simplesmente comum, e sim um crédito tributário que eleva e fundamenta e sustenta o Estado como um todo. Então essa a peculiaridade importante desse crédito tributário. Pois o Superior Tribunal de Justiça, neste entendimento, ele considera que, a partir do momento que o contribuinte entrega uma declaração, e qual seria essa declaração? Essa declaração poderia ser, por exemplo, uma declaração de imposto de renda, poderia ser, por exemplo, uma DCTF, onde hoje uma empresa privada, uma pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, que atua basicamente no mercado, ela acabaria prestando e entregando mensalmente uma declaração informando os créditos tributários, informando as dívidas tributárias, pois esta informação acerca das suas dívidas tributárias acabaria constituindo o crédito tributário. Por exemplo, uma DCTF, que é uma declaração de créditos e tributos federais, que é entregue por uma pessoa jurídica, ela acaba declarando quanto ela deve de PIS, quanto ela deve de COFINS, que são contribuições, são tributos, quanto ela deve de contribuição social sobre o lucro líquido, quanto ela é devedora de imposto de renda pessoa jurídica e, portanto, envia isso à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Ao enviar, este ato de envio é considerado uma confissão de dívida. Então, pelo Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de se efetivar lançamento tributário sobre dívida confessada e veiculada em uma declaração. Então, eu preencho uma declaração e já constituo o crédito tributário. Outras declarações, GFIP, por exemplo, que tange as contribuições previdenciárias, DACOM, que é uma declaração de apuração exclusivamente das contribuições. No âmbito estadual, nós temos as GIAs de ICMS, onde o contribuinte entrega toda a informação do ICMS para que o fisco, então,
faça a apuração, né, e a verificação se aquele pagamento antecipado foi dado de forma correta ou não. Todas essas declarações que acabei de referir constituem o crédito tributário, no entender do Superior Tribunal de Justiça. E aqui é importante porque, embora o Código Tributário Nacional ele tenha dito no artigo 142 que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário por meio do lançamento, é inegável que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, entende que, na verdade, quando o contribuinte entrega uma declaração, naquele ato de entrega da declaração, ele estará constituindo o crédito tributário. E, portanto, esta entrega da declaração constitui, faz o devedor, faz o contribuinte devedor tributário, cujo crédito veiculado naquela declaração já é dotado de liquidez, já é dotado de certeza e já é dotado de exigibilidade. E, portanto, não pago será inscrito em dívida ativa e posteriormente ajuizada à execução fiscal. Então veja que importante essa matéria. Se nós falamos posteriormente ajuizada à execução fiscal, nós estamos falando diretamente de prazo prescricional, de prazo relativo a lançamento tributário, né? Então, e prazo relativo a ajuizar a ação de cobrança, que é tipicamente prazo prescricional. Então, convivem pacificamente os dois institutos, tanto decadência do direito de lançar, como prescrição da ação de cobrança, da execução fiscal. Bem, só que aí surge um problema, que também é enfrentado na área tributária. A partir do momento que o contribuinte entrega a declaração, no olhar do Superior Tribunal de Justiça, estaria constituindo o crédito tributário. E, portanto, como falamos, não depende mais de qualquer lançamento. O crédito veiculado numa declaração já representa a dívida e já está pronto para pagamento. Pois então analisamos o prazo prescricional nessa hipótese de lançamentos por homologação quando eu tenho a entrega da declaração. Normalmente um tributo hoje em que é lançado por homologação, ele terá também a entrega da declaração. Todos os tributos nominados que eu tenho pagamento antecipado, para o fisco ter a exata ciência do quantum, é necessário entregar uma declaração. Do quanto devido, ele exige também, por uma obrigação tributária acessória, que falamos lá na primeira aula deste curso, aprofundamos um pouco na primeira aula deste curso, o critério da obrigação tributária acessória, que é criada pela legislação tributária. Então, a legislação tributária, ela cria obrigações tributárias acessórias, obriga o contribuinte a declarar, a informar, a prestar declarações, e aquela declaração então prestada, ela acaba constituindo o crédito tributário. E constituindo o crédito tributário, retornamos agora ao artigo 174, que vai dizer que o prazo prescricional é contado em 5 anos da constituição do crédito tributário. O artigo 174 diz mais, da constituição definitiva do crédito tributário. E que relevância teria isso? Bom, nós temos uma relevância enorme. Se a entrega da declaração constitui crédito tributário, quando que eu passo a contar o prazo prescricional? Quando há entrega da declaração. O Superior Tribunal de Justiça, analisando esta matéria, acabou recentemente pacificando o entendimento na seguinte modalidade. A entrega da declaração, ela constitui o crédito tributário. Portanto, eu já posso começar a contar o prazo prescricional da data da entrega da declaração. Então, o dia em que eu entregar a declaração, hoje normalmente as declarações elas são por meio eletrônico. Normalmente, então, você tem uma declaração pela internet. O dia que eu clicar lá em enviar e ser recebido pelo fisco, seja ele estadual, federal, distrital, municipal, eu acabei de constituir um crédito tributário. Constituindo o crédito tributário, a partir da data da entrega da declaração, nós temos então a fluência do prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal. Então, a partir desta data, começa a fluir o prazo para o fisco ajuizar a execução fiscal. Só que também isso tudo gerou um problema. O problema é que em alguns tributos,
o vencimento do tributo ele é posterior à data da entrega da declaração. Então veja bem, eu entrego uma declaração hoje e o tributo vence amanhã. Quando que eu começaria a contar o prazo prescricional? Na verdade, isso acabou sendo enfrentado também pelo Superior Tribunal de Justiça, que pacificou a seguinte forma. Quando eu tenho tributos lançados por homologação com entrega de declaração, conto o prazo de 5 anos da data da entrega da declaração ou do vencimento do tributo, o que for posterior. Exemplificando, se o tributo vence hoje e amanhã eu tenho que entregar a declaração do tributo, no dia da entrega da declaração começou a fluir o prazo de 5 anos. Se eu entrego a declaração hoje e amanhã vence o tributo, da data do vencimento começaria a contar o prazo prescricional de 5 anos para o ajuizamento da execução fiscal. Então esse é um ponto importante dentro dessa matéria, porque acabou sendo efetivado que a entrega da declaração ela tem uma relação enorme hoje no aspecto tributário, justamente porque entregar uma declaração constitui crédito tributário. Constituindo crédito tributário, aplico a norma do artigo 174 do Código Tributário Nacional. Outro ponto relevante, que também foi enfrentado pelos tribunais superiores, diz respeito ao parcelamento. Vejam bem, no início desta aula, eu afirmei que, quando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não tem como fluir o prazo prescricional. Justamente porque, se o crédito tributário está suspenso, não tem como continuar contando ou continuar fluindo o prazo prescricional de 5 anos, porque quando o crédito tributário está suspenso, a Fazenda Pública não poderia ajuizar a execução fiscal. Um fato muito comum é o contribuinte ser devedor tributário e já está fluindo o prazo prescricional, porque entregou uma declaração e não pagou. Posteriormente, 1 ou 2 anos após a entrega da declaração, ele comparece ao fisco e efetiva um parcelamento deste valor tributado, deste valor devido. Bom, ao parcelar este valor devido, eu não tenho mais a fluência do prazo prescricional. Justamente por quê? Porque o contribuinte vem pagando aquelas parcelas e não tem como ficar contando o prazo para a execução fiscal. É notório que quem está parcelando uma dívida não pode sofrer uma execução fiscal e, portanto, não tem como fluir prazo prescricional. Nossos tribunais superiores entendem que, a partir do momento em que eu deixo de pagar uma parcela, a partir do momento em que é devida uma cota, por exemplo, de um parcelamento, e o sujeito não paga, portanto, vencido e não pago, começaria novamente o prazo prescricional. Justamente por quê? Porque o tributo foi lançado, constituído, começou a fluir o prazo prescricional. Neste meio tempo, foi parcelado o tributo. Se o contribuinte parcelar e pagar, não há mais execução fiscal. Agora, se ele parcelar e ficar devedor no meio do parcelamento ou de alguma parcela, começaria a fluir novamente o prazo prescricional, o que se tem notoriamente porque aí ele já está em dívida novamente, portanto, deverá ser ajuizada a execução fiscal. Isso acabou sendo sedimentado na jurisprudência do do Superior Tribunal de Justiça. Eu coloquei, leio parte de uma ementa aqui, diz o seguinte: o prazo da prescrição interrompido pela confissão e pedido de parcelamento recomeça a fluir no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado, momento em que se configura lesão ao direito subjetivo do fisco, dando aso à propositura do Executivo Fiscal. Agravo regimental no recurso especial 1167-126, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, segunda turma de 2010, do nosso Superior Tribunal de Justiça. Então, esse ponto importante aí dentro da figura da prescrição e parcelamento. Hoje é muito comum as causas de parcelamento do crédito tributário, né? Justamente porque o devedor tributário, normalmente ele acaba ficando com uma dívida tributária enorme, o fisco, no intuito de arrecadar, acaba lançando programas de parcelamento. Nós temos Refis 1, Refis 2, né, os programas de aceitação de um parcelamento que sai daquela regra geral do parcelamento usual de tributos federais, que seria em 60 parcelas. Aí normalmente o fisco ele acaba
colocando um prazo especial aí, um programa de recuperação fiscal. Pois a adesão a esses programas de recuperação fiscal acabariam suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, justamente porque parcelamento é uma causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, basicamente, seria o panorama inicial aí, dentro da nossa estrutura do prazo prescricional. Coloco à disposição para eventuais perguntas. Professor, como aplicar conjuntamente os prazos de prescrição e os prazos de decadência no direito tributário? Bem, como eu falei anteriormente, os prazos de decadência e de prescrição, ou a decadência e a prescrição, ela pode conviver dentro do mesmo ato do contribuinte. Por exemplo, o contribuinte ele deve R$100 mil, exemplificando. Fez uma operação, um fato gerador, uma grande indústria, e é devedor de R$100 mil. E aí ele tem duas condutas. Ao invés de declarar R$100 mil, ele atua no âmbito da ilicitude e, portanto, ele sonega 70 mil e declara somente 30 mil. Exemplificando, deve 100 mil, declara que é devedor de 30 e não paga e sonega 70 mil. Então, nós temos nesse ato do contribuinte uma dívida de 100 mil, ao qual é declarada 30 e não paga e sonegada 70 mil. O que nós temos? No que tange aos 30 mil declarados e não pagos, nós temos fluência de prazo prescricional. Porque, como entende o Superior Tribunal de Justiça, a entrega da declaração constitui o crédito tributário. Então, ele confessou 30 mil de dívida tributária. Sendo confessa a dívida tributária, restará ao fisco o prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal daquela parcela de 30 mil, já que ele declarou e não pagou. No que tange aos 70 mil, que ele efetivou uma sonegação, e portanto estamos falando no âmbito de uma atividade dolosa, fraudulenta, uma simulação, tentando burlar o fisco, naquela parte dos 70 mil, eu não vou falar em prazo prescricional, eu vou falar em prazo decadencial, porque até então o fisco não tem ciência da existência desses 70 mil. O que ele tem a ciência é da existência daquela parte declarada. O que foi sonegado ficará sujeito à ulterior fiscalização. Pois, na parte dos 70 mil que então foram sonegados, o fisco tem o prazo decadencial e aí conta aquilo que nós falamos na aula passada. Contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Fica, portanto, a regra do artigo 173, inciso 1. Portanto, a gente consegue verificar que é possível a convivência do prazo decadencial e do prazo prescricional. Neste exemplo que eu acabei de dar, uma parte foi declarada. Portanto, da data da entrega da declaração, começa a fluir o prazo prescricional. Diz o Superior Tribunal de Justiça, data da entrega da declaração ou vencimento, o que for posterior. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. No que tange aquela parte não declarada, dolosamente sonegada, eu começaria a contar o prazo decadencial conforme o artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional, que diz o quê? Do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o tributo poderia ter sido lançado. Então, é muito comum e bem pertinente a pergunta do colega, porque justamente nesse ambiente é bastante verificada a hipótese do sujeito declarar parcialmente, sonegar parte e não pagar nada. Se ele declara uma parte e não paga, sobre aquela parte declarada, prazo prescricional. Naquela parte sonegada, prazo decadencial. E aí eu vou ter a convivência, portanto, dos dois institutos, tanto da decadência quanto da prescrição no direito tributário. E, portanto, a fluência desses prazos aí, de prescrição e decadência só vai diferenciar um pouco o artigo aplicável. Agora, é perfeitamente possível a fluência no mesmo fato de prazo prescricional da parte declarada e de prazo decadencial daquilo que eventualmente foi sonegado. Essa é uma atitude que ocorre bastante aí no plano prático, né? Justamente porque ficaria muito corriqueira a hipótese de uma empresa querer declarar uma parte, não declarar outra parte, deixar de pagar, depois, posteriormente, faz um parcelamento. Então, a atividade empresarial é complexa, né?
Então, justamente derivaria desta atitude, ok? Mais algum questionamento? Professor, eu gostaria de saber como a interrupção da prescrição pela inscrição do crédito tributário em dívida ativa, conforme preceitua a Lei 6.830. Na verdade, a Lei de Execuções Fiscais, ela estabelece uma das causas de interrupção da prescrição, né? Na verdade, ela diz lá na Lei de Execuções Fiscais, no artigo 2º, parágrafo 3º, a inscrição que constitui no ato de controle administrativo da legalidade será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito tributário. Aí diz o seguinte, e suspenderá a prescrição. Então, uma causa de suspensão da prescrição prevista na Lei 6830. A partir de qual momento? A partir do momento que a dívida é inscrita, o crédito tributário é inscrito em dívida ativa. Portanto, prevê a Lei de Execuções Fiscais que no momento que o fisco inscreve em dívida ativa o débito tributário, haveria uma suspensão do crédito tributário por suspensão da prescrição para todos os efeitos de direito por 180 dias, ou até a data da distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim daquele prazo. O que acontece? Na verdade, nós temos nessa sequência uma norma própria da Lei de Execuções Fiscais. Todo o problema que se encontra aqui é que esta norma não é repetida pelo Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, ele estabelece que a prescrição ela tem causas interruptivas. Agora, o Código Tributário Nacional não estabelece esse caso específico previsto na Lei de Execuções Fiscais, lá no artigo 2º, parágrafo 3º. Não há essa suspensão prevista no Código Tributário Nacional. O que os nossos tribunais entenderam? O Superior Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão da prescrição prevista na Lei de Execuções Fiscais pelo ato de inscrição do débito em dívida ativa é aplicada para dívida ativa de natureza não tributária. Então, para todas as dívidas ativas que não teriam natureza tributária. Para uma dívida ativa de natureza tributária, vale o determinado pelo Código Tributário Nacional, que, em síntese, não prevê esta suspensão no caso de inscrição em dívida ativa. Então, hoje, para a cobrança do crédito tributário, se o crédito tributário está inscrito em dívida ativa, não suspende de forma alguma a fluência do prazo prescricional. Embora exista previsão expressa na Lei de Execuções Fiscais, como referimos, no artigo 2º, parágrafo 3º. Acontece que os tribunais entendem que esta norma do artigo 2º, parágrafo 3º, é aplicável tão somente à dívida ativa de natureza não tributária. Para a dívida ativa de natureza tributária, vale a regra do Código Tributário Nacional. E aí nós temos a figura da interrupção da prescrição, que está prevista no artigo 174, lá no parágrafo único do Código Tributário Nacional, né, que refere em alguns incisos às possibilidades de prescrição da dívida ativa. Aliás, trabalhando com este tema, é importante referir que também em grau de jurisprudência já consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, quando eu tenho a entrega da declaração e o início do prazo prescricional, ele vai até que momento? Isso é uma pergunta bastante debatida no âmbito do direito tributário. Faço a inscrição em dívida ativa, ou melhor, entrego a declaração, o contribuinte entrega a sua declaração, naquele dia da entrega, ele constituiu o crédito tributário. Eu tenho prazo de 5 anos, em qual termo final? Até qual termo final poderia a Fazenda Pública ajuizar a execução fiscal? Porque o nosso Código Tributário Nacional, ele diz que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação na execução fiscal. Só que há entendimento consolidado também pelo Superior Tribunal de Justiça que esse despacho interrompe a prescrição. Só que, conforme o artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, então artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Então vejam bem, no dia que o contribuinte entrega uma declaração, ele constituiu o crédito tributário, iniciou o prazo de 5 anos, que vai até qual dia, até qual termo final? Ele vai até
Aí eu leio o Código Tributário Nacional até o despacho do juiz que ordenar a citação. Na prática, não vai até o despacho. Na prática, ele retroage à data da propositura da ação, pois o Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser analisado conjuntamente o artigo 174 com o artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E aí, analisando o artigo 219, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, há a determinação que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação. Então, em termos práticos, para balizar aqui o nosso estudo, nós temos a seguinte sequência. Entreguei a declaração, constituiu o crédito tributário. Começa a fluir o prazo de 5 anos. Prazo este prescricional, pois a entrega da declaração já é a constituição. Esse prazo vai até qual termo final? Até a data da propositura da ação. Só que se eu olhar o Código Tributário Nacional, ele não diz que é até a data da propositura da ação. Ele diz que é até o despacho do juiz que ordenar a citação. Só que, pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o despacho do juiz que ordenar a citação retroage a data da propositura da ação para efeito de interrupção da prescrição. Então, na prática, nós temos entrega a declaração até o ajuizamento da execução fiscal. Isso é um termo bem lógico para a gente conseguir, na prática, verificar, então, a fluência dos prazos prescricionais. O contribuinte entrega uma declaração, constituindo o crédito tributário, de regra, o fisco fica com o prazo de 5 anos para ajuizar a execução fiscal. É claro que, nesse meio tempo, podem surgir alguns outros fatos suspensivos, interruptivos, como, por exemplo, o parcelamento da dívida tributária. Entretanto, esta é a regra para entendermos aí o critério da decadência e o critério da prescrição no direito tributário. Então, em suma, resumindo, nós trabalhamos neste encontro com a figura da prescrição no crédito tributário. Aí falamos inicialmente, então, da constituição do crédito tributário, diferenciamos o prazo decadencial e o prazo prescricional, que são elementos bem diferenciados. Falamos da fluência do prazo prescricional, falamos então da constituição definitiva do crédito tributário, que é o termo inicial para a fluência do prazo prescricional, conforme diz o artigo 174 do Código Tributário Nacional. Comentamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende que a declaração constitui crédito tributário. Portanto, para os tributos autolançados, o termo ACO, o termo inicial do prazo prescricional, é a data da entrega da declaração ou o vencimento do tributo, o que for posterior. Falamos, então, da interrupção da prescrição e das causas de suspensão, instigado aqui pelos alunos. Falamos da Lei 6830 de 80, esta lei que no artigo 2º, parágrafo 3º, determina a suspensão da execução fiscal, a suspensão da prescrição por 180 dias pelo simples ato de inscrição em dívida ativa do débito tributário. E comentamos também que este entendimento, conforme o Superior Tribunal de Justiça, não é aplicado para dívidas tributárias, somente para dívidas que não tenham cunho tributário, portanto, dívida que não tenha natureza tributária. E, por fim, retomamos aí a análise conjunta de prazo prescricional e de prazo decadencial, o que é muito comum na prática de aplicar aí dentro de uma atividade empresarial comum. Espero ter sido claro aqui. Eventuais dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail saberdireito@stf.jus.br. E não deixem de acompanhar também todos os programas aí da família Saber Direito, né, que acabam aprofundando bem mais a matéria e dando um outro olhar para os principais tópicos que nós analisamos. Você pode acessar pelo site www.tvjustiça.jus.br. Convidamos você a ficar conosco para as próximas aulas, onde vamos falar de restituição de indébito tributário e da exclusão do crédito tributário. Fiquem com a gente.